Olá! Hoje a gente vai abrir uma espécie de relatório de eficiência de um processo que acontece agora mesmo dentro de cada um de nós. A gente vai investigar como as nossas células transformam o que a gente come em energia de verdade. Pensa nisso como uma visita guiada a uma fábrica microscópica, só que incrivelmente mais eficiente que qualquer uma que a gente conheça. Ok, vamos começar com a pergunta principal. Como é que aquele prato de comida se transforma na energia que a gente usa para pensar, para se mover, para absolutamente tudo? A resposta para isso tudo está numa moedinha de troca que essa nossa fábrica interna produz sem parar. E essa moeda tem nome, é o ATP, ou adenosina trifosfato. Pode guardar esse nome. Toda a linha de montagem dessa nossa fábrica celular tem um único e grande objetivo: produzir o máximo de ATP possível usando a matéria-prima que a gente dá para ela, como a glicose. É, literalmente, o combustível da vida. Então vamos fazer o seguinte, vamos seguir uma única molécula de glicose pela jornada dela dentro da linha de montagem. A gente vai ver como ela é processada, quebrada e qual a energia dela é extraída em etapas super bem organizadas. A nossa viagem começa no que seria o chão de fábrica principal, uma área que os biólogos chamam de citoplasma da célula. É aqui que a matéria-prima, a nossa glicose, passa pelo seu primeiro tratamento. E essa etapa, olha, é fundamental para todo tipo de vida. Esse primeiro estágio se chama glicólise. O nome é complicado, mas a ideia é simples. Significa quebra do açúcar. Basicamente, uma molécula de glicose é partida ao meio, virando duas moléculas menores, chamadas de piruvato. E aqui vem um ponto-chave. Essa parte do processo não precisa de oxigênio para acontecer. É por isso que ela é universal, funciona em quase todo ser vivo. Mas e o lucro de energia disso tudo? Bom, a glicólise é bem rápida, mas o retorno do investimento é bem pequeno. O saldo líquido é de apenas 2 míseras unidades de ATP. Sabe, é um começo, mas para sustentar um organismo complexo, isso aí não dá nem pro cheiro. E é exatamente aqui que a nossa linha de montagem chega num ponto crítico. Uma verdadeira encruzilhada. O que vai acontecer com o piruvato e, mais importante, com a produção de energia, depende de um único fator. Tem oxigênio disponível ou não? Essa pergunta cria dois caminhos. Sem oxigênio, a gente segue pelo caminho anaeróbico, também conhecido como fermentação. Ele continua ali no citoplasma mesmo e produz quase nada de energia extra. Agora, se tiver oxigênio, aí o jogo muda. O processo aeróbico é ativado e o piruvato é transferido para um departamento especializado da fábrica, um lugar de altíssima eficiência. Então, vamos seguir o caminho mais interessante, o caminho da alta eficiência, para ver como a presença do oxigênio vira o jogo completamente. A produção agora vai para uma ala especial da fábrica, toda projetada para extrair o máximo de energia possível. E esse departamento especializado é ela, a famosa mitocôndria, a usina de força da célula. A partir daqui, pode anotar, cada passo depende do oxigênio. É aqui que a mágica da eficiência energética acontece de verdade. Lá dentro da mitocôndria, o processo tem mais duas grandes fases. Primeiro, o ciclo de Krebs, onde o piruvato é totalmente desmontado. Ele libera gás carbônico e carrega umas moléculas especiais, o NADH e o FADH2, com elétrons cheios de energia. Pensa neles como caminhãozinhos de entrega. Depois, esses caminhões levam sua carga valiosa para a etapa final, a cadeia de transporte de elétrons. E isso nos leva ao evento principal. A etapa que faz todo esse processo complexo valer a pena. A fosforilação oxidativa. É a linha de montagem final, onde a maior parte da energia é finalmente fabricada. É a hora do pagamento. Mas afinal, qual é o papel do oxigênio nisso tudo? Pensa nele como o funcionário da limpeza no final da esteira. Os elétrons cheios de energia são passados de uma proteína para outra, liberando essa energia para fazer ATP. No final da linha, o oxigênio está lá para recolher esses elétrons já usados. Se não tiver oxigênio para fazer essa limpeza, a esteira trava, a linha de produção inteira para. Simples assim. Ok, chegou a hora da verdade. Vamos fechar as contas e entregar o veredito do nosso relatório de eficiência. Vamos comparar o resultado final dos dois caminhos que a nossa molécula de glicose podia ter seguido. E olha só isso, a diferença é brutal. O caminho sem oxigênio, o anaeróbico, rende um lucro líquido de apenas 2 ATPs. Já o caminho com oxigênio, o aeróbico, pode render até 38 ATPs, vindo da mesmíssima molécula de glicose. A eficiência é incomparavelmente maior. Então, resumindo a história toda, a via anaeróbica é tipo um fast food de energia. É rápida, mas rende muito pouco e fica só no citoplasma. Já a via aeróbica é um processo mais complexo, de várias etapas, que precisa de oxigênio e da mitocôndria.
mas o retorno energético é quase 19 vezes maior. Não tem nem comparação. Certo, mas por que essa fábrica microscópica é tão importante? Por que a gente deveria se importar com isso? A resposta é bem direta. Porque ela alimenta absolutamente tudo que nos mantém com vida. Cada vez que um músculo se contrai, cada pensamento, a capacidade do nosso corpo de se curar, o sistema de defesa combatendo uma infecção, tudo, sem exceção, é movido pela energia guardada nessas moléculas de ATP. Sem a produção constante dessa nossa fábrica, as funções básicas da vida simplesmente parariam de acontecer. E essa frase resume tudo perfeitamente. Não é que seja importante, é a base da nossa existência. A eficiência dessa fábrica celular é, literalmente, o que nos mantém funcionando a cada segundo de cada dia. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se a nossa própria existência depende de um gerenciamento de energia tão espetacular, o que mais a gente pode aprender com esse plano mestre da célula? Ao entender essa otimização, o que mais a gente descobre sobre eficiência, sobre design e sobre a própria essência da vida? Fica aí a pergunta.